Como prefeito de uma cidade do sertão, vivo com o povo desta área o próprio drama do subdesenvolvimento. Para a prefeitura convergem todos os problemas da população. Praticamente não se nasce, não se sofre, não se morre sem que a prefeitura intervenha. Parece curioso isso, mas não é mais do que o retrato da realidade. Ao nascer, é o batizado, é o registro civil. Ao adoecer, é o remédio. Ao morrer, é o caixão em que se vai enterrar. Tudo se vai pedir à prefeitura. Mas esse pedir permanente não revela ociosidade, nem aversão ao trabalho, como poderia parecer aos mais rigorosos ou intolerantes. É antes a imagem da pobreza regional. E pobreza que não decorre da natureza, nem do temperamento, nem da formação do povo, mas que é o fruto de longos erros acumulados na forma de explorar a terra, na forma de criar e de distribuir riquezas. Muitos pensarão à primeira vista que o problema do Nordeste é só o problema da seca e raramente o problema das enchentes. Mas longe da seca e da enchente, muito mais grave é o problema da estrutura agrária. Nós temos, porém, tendência do sertão captar somente o problema do clima. E, de fato, existe um problema do clima. A seca, a enchente. E então a seca joga o povo nas ruas. Faz com que esses camponeses humildes, reverentes permanentemente, em quem não se adivinha à primeira vista a fibra, a coragem, a decisão de viver e de crescer, faz com que esse povo perca esta aparente humildade e se revele em sua grandeza, em sua força, ao assaltar a feira, ao invadir as lojas de comércio, ao tomar a cidade, ao bradar, ao exigir os seus direitos. A seca já perdeu muito do pavor que ela representava antigamente, mas a lenda permanece. A seca de 1877, uma seca tão velha, está ainda presente na memória do homem do sertão. Ninguém se lembra mais que naquele tempo não havia estradas, não havia comunicações, não havia os grandes açudes, e por isso o pânico daquele tempo, ainda hoje, vale. A seca tem um grande prestígio. Todos a temem com terror, pânico. A enchente também causa grandes prejuízos. Prejuízos iguais até aos da seca. Mas a enchente não faz medo. O sertanejo reverencia a chuva e a enchente. Ele não ousa indignar-se contra a enchente. A isso está condenado pelo medo permanente do estio. Mesmo que o estio já não devesse causar tanto medo, as novas condições econômicas, na nova estrutura econômica do sertão. A seca, os campos queimados, a terra rachada, os retirantes, a cidade invadida de famílias inteiras, as obras contra as secas, os trabalhos na estrada, a má remuneração, tudo isso existe, é verdadeiro. Como existe também o prejuízo da enchente, a cidade inundada, os baxios tomados, as colheitas destruídas. Estes são os problemas que, de fato, devem merecer a atenção dos governos e das administrações. Apenas o que digo é que não são o fundamento, a causa profunda do subdesenvolvimento nordestino. Eles existem, mas são perfeitamente controláveis. De certa forma, estão sendo controlados.
E, felizmente, tanto os governos como o povo já compreenderam isso. E hoje já olham para a terra do sertão, sujeita a si mesmo a essas intempéries, como uma terra capaz de criar uma grande civilização. E o povo se identifica em sua capacidade de superar esses problemas menores do clima para estabelecer uma sociedade próspera, uma terra rica, em cuja riqueza participem todos. Tem um tesouro enterrado com suas garras de aço, o gavião voa abaixo. Neste 16 de setembro de 2025, completam-se 30 anos da ausência física de Antônio Mariz, mas sua presença segue viva na memória e no coração da Paraíba e do Brasil. Homem público exemplar, político íntegro e visionário, Mariz sempre se destacou pela coerência, coragem e dignidade com quem conduziu sua trajetória. Prefeito de Souza, deputado federal, senador e governador da Paraíba. Em todos os cargos deixou sua marca de quem nunca se curvou ao poder, mas sempre se levantou em defesa do povo. Brilhante desde cedo, foi aluno nota 10, primeiro lugar na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, pós-graduado em Ciência Política na França, poliglota e um dos grandes nomes da Constituinte de 1988, onde ajudou a escrever o capítulo das conquistas sociais de que até hoje beneficiam os brasileiros. Mariz empunhou bandeiras firmes e justas, combateu a tortura, defendeu a taxação das grandes fortunas e teve atuação marcante como relator do impeachment de Collor. Como governador, imprimiu na história o selo de governador da solidariedade, transformando a gestão pública em um verdadeiro compromisso com a justiça social e a transparência e o cuidado com os mais necessitados. E foi nesse tempo que uma menina simples, quase invisíveis aos olhos do mundo, recebia com alegria cada postal e cada carta que Mariz lhe enviava. Pequenos gestos que a faziam acreditar que sua voz importava. Um dia, em meio à campanha, ela teve a surpresa de receber o próprio Mariz em sua casa. Ele entrou, ouviu e acolheu. E naquele instante, aquela menina entendeu o verdadeiro significado de um político humano e próximo ao povo. Hoje, essa menina crescida, que um dia transitou silenciosamente na multidão, é quem escreve o roteiro do longa-metragem Utopia de Sertão, um herói de verdade, para que a história de Antônio Mariz seja lembrada, sentida e celebrada pelas novas gerações. E que seguirá sendo lembrado como um homem público diferenciado, cuja vida se confunde com a luta pelo bem comum. Antônio Mariz vive na memória e no legado e no coração do seu povo.